Oeste com Elas Entrevista, hora da gente conversar com o ex-comandante da Rota, ex-presidente da CEAGESP, atual vice-prefeito de São Paulo, Coronel Melo Araújo, presente aqui no estúdio. Muito obrigado pela gentileza, pela participação. Bem-vindo, bom dia. Bom dia, eu que agradeço, né? Estou bem recepcionado aqui, 3 moças aí. Então, um prazer, uma satisfação poder estar passando informações para os ouvintes aí. É verdade, para todos que nos acompanham, estamos todos bem curiosos para saber exatamente o que está acontecendo com relação à Cracolândia, esse velho problema de São Paulo, ruas que concentravam usuários há mais de 30 anos, amanheceram de um dia para o outro mais vazias, não foi de um dia para o outro, houve um trabalho. O que aconteceu exatamente, para onde foram dispersadas essas pessoas todas, agora os usuários? Bom, o governo, a Prefeitura de São Paulo vem trabalhando junto com o governo do Estado há alguns anos, né, nessa nova gestão, Tarcísio, Ricardo Nunes. E então várias ações foram feitas ao longo do tempo para a gente ir diminuindo essa população. Eu assumi em janeiro como vice-prefeito e o Ricardo pediu para eu dar uma atenção ali na cena aberta de uso, conhecido pelas pessoas como Cracolândia. E eu quis entender, acho que para a gente poder entrar e poder estar dando algum tipo de palpite, a gente tem que entender. Então, comecei a frequentar diariamente lá, ver para conversar com os dependentes, conversar com o pessoal da saúde, da assistência social, conversar com as mães dos dependentes, porque as mães vão lá também, vão lá buscar, procurar. Então, eu comecei a entender, comecei a ver para onde eles eram levados para internação, qual o caminho. Comecei a conversar com a equipe médica onde eles estavam internados. Temos vários locais, equipamentos de saúde para internação. Então eu comecei a ver todo o caminho que era feito, né, para ir arrumando, criar alguma política pública, colaborar com o trabalho que já vinha sendo feito para a gente procurar melhorar. E aí a gente fomos achando coisas que poderiam ser melhoradas. Vou dar um exemplo, por exemplo, equipamento de saúde. O dependente ficava muito tempo sem atividade, então conversamos com as equipes, botamos professor de educação física para estar dando atividade, outras atividades. Então eu começava a ouvir no próprio equipamento, punha os dependentes, punha a equipe médica e a gente ia criando soluções para os problemas que vinham aparecendo. E também percebi também que a gente tinha que se preocupar com a porta de saída, ou seja, depois que ele faz o tratamento, ele fica naquela esperança, e aí? Estou curado e vou para onde? Recomeçar a vida. Recomeçar a vida. Aí eu vi também interligar uma secretaria a mais, Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento. Eu comecei a levar o CAT, a gente tem uma base móvel, né, que oferece emprego para as pessoas. Então, a Prefeitura faz parceria com várias empresas e essas empresas, a Prefeitura é um facilitador, não cobra nada. As empresas, estou precisando de X vagas nessa área, X. E eu comecei a levar também, lá no equipamento de saúde, o equipamento de trabalho. Então, e isso aí dá uma esperança para aqueles dependentes, né? De fazer, poxa, vou sair daqui, eu quero ser isso. Então, aqueles que estavam já em fase final, saíram com uma cartinha de emprego para arrumar emprego. Então, a gente foi arrumando todas essas coisas assim que poderiam ser melhoradas. O trabalho já vinha sendo feito. Suporte completo. Exatamente. E nós começamos, todo dia, estando lá na cena aberta, a gente começa a perceber que vai caindo, mês a mês, diminuindo um trabalho que já vinha sendo feito. E nós temos reuniões semanais, governo do estado e prefeitura, na figura do vice-governador, e eu representando a prefeitura, o vice-prefeito, com saúde junto do estado, saúde do município, segurança do estado, segurança do município. Então, assim, primeiro que é um trabalho estado, prefeitura, multissecretarias, né? Então, não é uma coisa única. E a gente vai sempre conversando o que pode ser feito, o que pode ser feito. E eu comecei a sinalizar e passar pelos números que estava caindo, tá? Então, a gente estava com 216, depois caiu, foi para 100 e poucos. E aí, na semana passada, nós estávamos com, retrasada, 80 e depois estavam com 53. Então, eu recebo todo dia de manhã, o pessoal mandava para mim, inclusive com aquela maquininha que vai ticando cada vez para fazer contagem. Então, na última reunião que nós tivemos,
nós traçamos uma estratégia e falamos assim, olha, já está com pouco dependente. E é importante que vocês entendam que a gente tem ali, durante o dia é um público, durante a noite é outro público. Troca. À noite, o que acontece? A gente tem muita gente que tem residência fixa, que trabalha. Sai do centro expandido para ir lá comprar droga. É happy hour. Happy hour. Então, nós, com conhecimento de tudo isso, falamos assim, ó, você tem esses que estão realmente abandonados, e a equipe de saúde tem que valorizar muito, são pessoas que estão anos ali, tentando convencer aquela pessoa para se internar, porque a nossa legislação é limitada, né, não permite. Então... A compulsória, né? Exatamente. Então, na última reunião que estivemos semana passada, nós apresentamos o quadro e falamos assim, olha, o que a gente deve fazer? Falei assim, olha, eu acho que chegou numa fase de estrangular mais ainda o tráfico de droga. Mais ainda. É um trabalho que já vinha sendo feito, mas assim, olha, precisamos dar um plus a mais. A gente está a um passo de conseguir alguma coisa diferente. São muitos traficantes ali no meio dos usuários? Eles se enfiam no meio, vão com mesmos trajes, tudo, e passam. E vão com pequenas porções, porque o trabalho que foi sendo feito ao longo dos anos, antes eles chegavam lá com peças, com tablete de droga. Aí, esse trabalho de fechamento de estabelecimentos envolvido com tráfico, trabalho de investigação da Polícia Civil, tem que destacar, ou seja, todo esse trabalho da polícia, de informações, da segurança, nós fomos minando, fechando estabelecimentos, bares ligados ao tráfico, por isso que foi diminuindo. E aí a gente chegou ao seguinte ponto, precisamos agora dar uma fechada mais pesada ainda. Aí nessa última reunião foram várias ideias colocadas e entre elas também a gente falou assim, ó, vamos colocar um plus a mais, vamos colocar cães farejadores, tá? Uma novidade? Já tinha, mas não com essa intensidade. Então, a gente fala assim, ó, porque o cão não passa nada. O que ele faz? Ele encontra onde está a droga? Se a pessoa tiver com droga, o cão encontra. E para o usuário e para o traficante, quando ele vê a presença de um cão, que é especialista em farejar, anticorrupção, anti qualquer coisa, muda a figura. Assusta. Né? Se você colocar um cão aqui e alguém tiver com droga, você não consegue ficar aqui. Você se identifica quem está com medo só de olhar para o cão. Não tem jeito. Então, o que aconteceu? Várias ações, e quando a gente colocou esse plus a mais, também com cavalaria, reforçando todo o efetivo, isso aí a gente conversou na sexta. Entramos com isso aí na sexta. Sábado não tinha gente. A imprensa noticiou segunda, né? Mas sábado não tinha mais ninguém. Domingo não tinha mais ninguém. E segunda-feira, quando chegou na segunda, inverteu. A gente sempre convencendo os dependentes a se tratar. Na segunda-feira, o pessoal da saúde me ligou de manhã e falou assim, olha, eu tenho 60 pessoas querendo internar. Inverteu. As pessoas foram até o centro, num dos equipamentos nossos, foi no CAPS 4, tinham 60 pessoas pedindo para se internar. Por que estavam pedindo? Não tinha droga. Abstinência. Não tinha o traficante ali, devido a esse estrangulamento mais forte. Estavam na abstinência, falaram assim, já que não dá para fazer nada, vamos internar. Conversei com o vice-governador, conversei com o secretário de saúde municipal, vamos ampliar a nossa equipe de saúde, porque se o pessoal quer, a gente não pode ficar enrolando. Vamos desburocratizar e vamos tentar atender esse pessoal. Então, reforçamos a equipe de saúde. Na segunda-feira, foram mais de entre 80 a 90 pessoas foram internadas numa segunda-feira. Na terça-feira, foi mais uma leva de... Nós estamos hoje é quinta já, né? Na terça, se eu não me engano, foi mais uma leva de 50, 60... E assim foi durante a semana. Eu tinha no meu contador lá, da última avaliação, 50 e poucas pessoas que estavam realmente durante dia e noite lá. Então, muitos desses realmente foram para internação, né, que é o que tem feito diariamente. Ontem, na data de ontem, foram mais 30 e poucas pessoas internadas. E eu estava ontem eu fiquei meia hora na porta de um equipamento nosso no centro, é o CAPS 4. Ali na porta, eu consegui botar para dentro 5 pessoas. Eles estavam meio que ciscando. Conversando. Você conversa, explica, tá? Tenho vídeos disso aí. Então, ficou muito mais fácil. A gente conseguiu pegar, estrangulamos o tráfico,
o dependente não sabe para onde vai, ele quer usar droga. Eu fiz até uma entrevista com um lá, ele falou assim, olha, não tem droga, estava desde 2016 na Cracolândia. Ele falou assim, ó, vim me internar, né? Um senhor de 60 anos de idade. Então, foram várias ações que foram feitas, né? E culminou nisso. Então, estamos no caminho certo. Coronel, eu queria aproveitar, né? Você falou bastante dessa questão do usuário, mas trazer a outra questão, que é a questão do crime organizado e do traficante. E um ponto que ali sempre foi bastante relevante é a questão da favela do Moinho, né? E houve agora a prisão também de um grande traficante, né? O Léo do Moinho. E também eu estou vendo um esforço coordenado entre a prefeitura e o Estado para, de fato, remover aquela favela dali. Então, mais de 700 famílias, né, que já estão nesse processo de serem realocadas dali, o trabalho importante da prefeitura em relação aos comerciantes, indenizar esses comerciantes também, tirá-los dali. E aí o governo federal, né, que era super importante para fazer a cessão daquele espaço, né, porque a ideia era construir um parque, uma estação ferroviária, mas agora, né, eles falaram, não, a gente não gosta dessa violência que está sendo praticada, e suspenderam, né, essa concessão que seria feita. Eu vi uma declaração do vice-governador, né, do Felício Ramurci, falando sobre isso, dizendo, olha, está aqui claro o governo federal do lado do crime organizado. Entre ficar do lado da população e do crime organizado, claramente, mais uma vez, escolhe o crime organizado. Eu queria te ouvir em relação a isso. Eu sei que você, depois eu queria também a questão do CEAGESP, mas ali você passou algo parecido. E aí você estava representando a União, né, que queria privatização, que te deu carta branca para trabalhar, mas, por outro lado, tinha o problema do governo do Estado, que, né, tinha outras pretensões. E agora eu quero que você fale um pouco disso, né? Agora é o governo federal, então, que está embaçando, porque ali é muito importante, né? Todo mundo sabe que boa parte desse fluxo ali era alimentado pelos traficantes que se escondem ali nessa favela e que é difícil o acesso, é complexo chegar até ali. Então, se não resolver o problema da favela do Moinho, pode ser que isso tudo retorne. Então, né, não dá para ficar só enxugando o gelo. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa... Com certeza. Primeiro é importante a gente ser a GESP, governo Bolsonaro. Né? É incomparável com o que nós temos hoje. Sim. Né? Então, no governo atual, né, eles, infelizmente, a política que está sendo adotada por lá vai na contramão do que a gente está fazendo aqui. Fala assim, vai acabar a Cracolândia? Como é que a gente vai acabar com a Cracolândia? Né? O que a gente está fazendo é diminuindo, mas assim, falar em zerar, não fecha a conta. Quando você pega 40 gramas de droga, passa a não ser mais tráfico, a gente incentiva o tráfico. Claro. Quando a gente tem políticas de desencarceramento que está acontecendo atualmente, hoje, eu trabalhei 32 anos em serviço ativo na polícia. Eu vim de uma época que você prendia aquela pessoa, ela ficava presa. Depois, quando eu estava para sair da polícia e ir para a reserva, eu peguei uma fase, audiência de custódia, em que eu não conseguia mais resolver o teu problema. Porque você fala assim, olha, eu tenho um traficante lá no meu bairro, eu tenho um ladrão que está roubando. A polícia antes ia lá, prendia e ficava preso. E agora? Agora, esse cara não fica preso. Ele é solto. Ele é solto. 24 horas ainda tira uma com a sua Então a cara. gente prende, a gente não prende mais pessoas pela primeira vez. São reincidentes. A gente prende a mesma pessoa. Já conhecem. Então o que acontece? Nós estamos vivendo uma política agora que vai na contramão de tudo. E vamos chegar na favela do Moinho. Então, a favela do Moinho também é estratégia de uma política do governo do estado, prefeitura. A gente chegou à conclusão, e com informações, que aquilo lá não era vida digna para ninguém. Não é vida, morar numa comunidade, numa favela, não é para ninguém. E o tráfico ali era muito forte. E realmente esse tráfico sustentava os traficantes ali e os dependentes químicos nessa área. Então o governo resolveu, vamos dar lugar melhor para essas pessoas, ao mesmo tempo a gente vai estar liberando, vai estar prendendo criminosos e vamos desafogar e vamos acabar ajudando também no tratamento dos dependentes químicos. E é isso que começou a ser feito, com bastante barreira do governo federal, exatamente o que você falou, Marina, de criando dificuldades. Primeiro eles não queriam
autorizar a demolir. O governo Tarcísio foi valente, foi muito valente, falou assim, nós vamos fazer. Prefeitura, uma parceria também, porque tinha alguns comércios lá dentro e a legislação estadual não permitia deles agirem se não tivesse a prefeitura presente. Tinha uma lei municipal que permitia você indenizar não residências, no caso, comércios. Tinham 38 comércios. E aí começou uma nova parceria, governo do estado, prefeitura, para a gente também atuar nessa área, ou seja, para a gente conseguir realmente tirar toda essa população de lá. E o que a gente vem vendo nesses dias aí? O governo federal sabotando o governo estadual e logicamente, a prefeitura de São Paulo. Então, esse é o quadro atual. Eu não gosto de dar nome para traficante, tem um monte de traficante, eu não gosto de ficar valorizando esse aqui. Tem traficantes e a polícia vem prendendo. Ontem mesmo, lá na favela do Moinho, foi pego um dos cachorros nossos, pegou grande quantidade de droga, pegou arma. Né? Então, e a pessoa estava junto? Foi identificada? Não, foi num barraco, mas com muitas informações para se chegar a autorias. Importante para a polícia. Então, o trabalho vem sendo feito. Eu acho assim, olha, eu trabalhei em governos que você tinha Alckmin, Haddad, você tinha que depois a gente foi ver que era tudo igual, né? Mas assim, em tese você tinha um jogava a culpa no outro. Né? Batata quente. E a polícia sofria nisso. Claro. Porque isso aqui é culpa da prefeitura, isso aqui é culpa do governo. Um jogava para o outro. Mais alinhado que agora não existe. Governo, prefeitura alinhado, então a gente trabalha junto sem dificuldade nenhuma. Então, muita coisa melhorou e está melhorando. Estamos agora enfrentando essa dificuldade porque realmente esse governo não está fazendo nada para ajudar. Pelo contrário, ele está incentivando, né? O governo federal incentiva com essas políticas adotadas que o tráfico permaneça. A gente está conversando aqui, eu não sei se vocês têm filhos, tudo, mas se não cuidar, o traficante leva. A gente estava falando Ele da leva. cartilha aqui outro dia também, né? É importante os pais conversarem com os filhos, é uma coisa que não existe hoje. Precisa estar conversando, porque o traficante, ele chega e vai vender um produto como lindo, maravilhoso e não tem coisa igual. Como o senhor falou, um happy hour. E os pais, às vezes, têm dificuldade de entrar nesse assunto com os filhos. Tem que mostrar a realidade, mostrar assim, olha o que você vai virar se entrar nesse mundo. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.